Glória a Deus, boa noite, queridos. Tudo na paz? Vocês estão bem? Que alegria estar aqui nessa casa. Como o pastor Lucas falou, sempre é um tempo de festa, né? Gostei até da música, virou tema da minha pregação agora. É um tempo de festa estar aqui em Arujá, porque a gente celebra, irmãos, o que Deus está fazendo nessa cidade. De fato, eu estava lembrando, eu tive aqui quando muitos de vocês nem estavam, né? Foi o segundo prédio que a gente tocou? Foi horrível, a gente tocou mal demais. Mas eu toquei mas toquei, graças a Deus, vocês melhoraram, né? Tem um grupo de louvor top agora, não precisa passar por esse vexame. Mas, para mim é uma alegria ver o que Deus está fazendo aqui, e eu sei, irmãos, que não é o estágio final não, viu? Essa igreja vai crescer muito mais, esse prédio está ficando pequeno, como aquele sapato que vai apertando no pé de uma criança, e a gente não quer que o pé deixe de crescer, não. Então, vamos já visualizar aí novos sapatos, né? Uma nova estrutura para que vocês possam cumprir a vontade de Deus nesse lugar. Mas, de fato, nós somos muito abençoados por essa parceria, por essa amizade. Pastor Lucas, irmãos, é um bom amigo, um amigo fiel. Sei que você o conhece como pastor e amigo também, de alguma forma. Mas a gente que não, mesmo que ele não seja oficialmente meu pastor, já falei, a igreja devia estar mais perto da minha casa, mas como não está, eu não sou sua ovelha oficial, né? Você durante essa semana, mas ele é um bom amigo e eu sou muito grato por isso, uma pessoa muito querida. A gente ama vocês e está de fato feliz por celebrar esse centro de cura, 70º centro de cura. Vocês ainda são pioneiros, irmãos. No caso, nós temos 500 igrejas e vocês estão dentro desse processo de obediência, de conexão com a visão, e eu creio que o centro de cura vai startar aí um novo tempo dentro da igreja aqui em Arujá. E a gente vai ouvir muitos mais milagres. Milagres já têm acontecido. Você sabe disso? Milagres têm acontecido. Infelizmente, irmãos, nem sempre a gente escuta tudo, porque mesmo na época de Jesus, quando 10 foram curados, só um voltou para agradecer e contou a história, né? Os outros 9 a gente não sabe o que aconteceu, mas o fato é que nós precisamos estar prontos para anunciar as coisas que Deus tem feito na nossa vida, e eu sei que de alguma forma você vai ter a oportunidade de, por causa do centro de cura aqui, ouvir um pouco mais e acompanhar o que Deus está fazendo na vida dos irmãos. Amém? Você está pronto para a palavra? Amém. Pode abrir sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas, no capítulo 13. Eu ia pregar outra mensagem, mas em homenagem ao pastor, vou querer ler um texto desse livro. Lucas 13, no versículo 10. A piada foi ruim, o pessoal não gostou, mas Deus está vendo. Lucas 13. Vamos orar? Amém. Pai amado, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Obrigado por suas mãos estendidas sobre nós. Obrigado pela sua unção disponível nessa noite para despedaçar o jugo do diabo e para provocar, Pai, as manifestações do teu reino. Eu chamo sobre nós nesse lugar essas manifestações, palavra de conhecimento, de sabedoria, discernimento de espíritos, o que quer que o Senhor queira manifestar no nosso meio, nós queremos que seja manifesto. Obrigado por profecia, obrigado pelos dons de revelação, de fato, dons de poder. Nós te agradecemos porque o teu Espírito está sobre essa palavra, vivificando essa palavra nos nossos corações e produzindo milagres no nosso meio. Obrigado por manifestações do teu Espírito sobre a palavra que estamos lendo e meditando nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Lucas 13, no versículo 10, diz que num sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Vamos parar e vamos comentar rapidamente isso. Eu sei, irmãos, que existem fatores, existem situações que são estritamente físicas. Tem pessoas que vão estar doentes e, de alguma forma, Satanás ele está usando processos que podem ser até regulares, normais do corpo. É possível uma pessoa ficar doente por muitos motivos, certo? Eu não quero que hoje vire um estudo específico sobre isso, mas certamente uma pessoa pode ficar doente por excesso, por erro, uma pessoa pode ficar doente simplesmente porque foi atacada por um vírus, alguma coisa, mas existem, irmãos, espíritos malignos que também são enviados para trazer enfermidade. Uma coisa que você vai encontrar nas Escrituras é que você não vai ver anjos deixando pessoas doentes, né? Mas espíritos imundos, espíritos de enfermidade se levantam contra pessoas. E no caso, a descrição que nós temos, se um médico ou se alguém fosse analisar de acordo com a medicina, talvez essa mulher sofreria de artrite.
Artrite? Artrite. Por causa disso, ela ficava encurvada e não conseguia se endireitar. Ela teve um problema na coluna. No entanto, a Bíblia já está avisando, isso aconteceu por causa da operação de demônios. Os irmãos estão comigo? Enfermidades, de alguma forma, estão associadas à operação de demônios. Como Deus, irmãos, pode estar associado à operação de demônios? Se enfermidade está associada a demônios, Deus não vai estar associado à enfermidade. Quantos estão entendendo? Deus e o demônio não estão trabalhando junto para uma causa comum. Irmãos, muito pelo contrário. O diabo é inimigo de Deus. Amém? Mas a Bíblia diz que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. O Espírito do Senhor se manifestando sempre vai provocar restauração física e não destruição física. Aí ele continua dizendo no versículo 12, ao vê-la, Jesus chamou e disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. Ele não disse, mulher, você vai ser promovida, a enfermidade vai aumentar. Não, ele disse, você está livre. Amém? Irmãos, quantos sabem que você não fica livre das férias no Caribe? Você fica livre de alguma coisa que de alguma forma está aprisionando, está destruindo, está matando. João 10,10 deixa claro que essa é a ação do inimigo. Ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. E de alguma forma a morte, a enfermidade carrega morte incipiente. A enfermidade de alguma forma carrega aquele princípio de morte. Alguém vai dizer, não pastor, mas não tem a ver diretamente enfermidade e morte. Tem não? Fica doente o suficiente para ver se não vai morrer. Da mesma forma que a pobreza, a miséria, ela carrega em si alguma coisa da morte. De tal forma que se uma pessoa ficar pobre o suficiente, ela vai morrer também por falta. Quantos estão entendendo, irmãos? E a gente vai já estudar, eu tenho hoje no coração a gente falar rapidamente sobre 2 maldições. Pronto, pelo menos eu peguei sua atenção. Eu vi a cara de assustado e de medo, mas tenha calma que a gente vai explicar isso melhor. Agora, a gente precisa entender, irmãos, que quando Jesus se manifesta, e a nossa teologia, ela é cristocêntrica. Em outras palavras, tudo que nós podemos entender de Deus. Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz, irmãos, que Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias, tudo que ele queria dizer, a mensagem completa, a plenitude de Deus, veio por meio da pessoa de Jesus Cristo. Entendendo a obra, o caráter, a natureza de Jesus, nós vamos entender qual o propósito, a natureza e o caráter do Pai. E é um erro, irmãos, teológico, você desassociar Deus da pessoa de Jesus. Porque nele, irmãos, a divindade é plenamente revelada. Nele nós temos a imagem do Deus invisível. Então, se Jesus não saiu, irmãos, adoentando pessoas por aí, Deus não está fazendo a mesma coisa. Eu sei, irmãos, pregadores bons, pessoas, eu não quero entrar no âmbito de debate, mas o que eu consigo enxergar nas Escrituras é que Jesus nunca mentiu. E ele disse, você quer ver o Pai? Olha para mim. Não é assim, irmãos? O que Jesus fez ao ver essa mulher nessa condição? Ela nem pediu por cura, irmãos. A Bíblia não diz que ela saiu clamando por Jesus. Diz que Jesus olhou para ela e chamou essa mulher e disse, ei, você está livre. Impondo as mãos sobre ela, imediatamente se levantou e dava glória a Deus. A gente vai ver glória a Deus associada à cura e restauração. A glória de Deus não foi erguida, levantada do coração daquela mulher quando ela recebeu a doença ou o espírito de enfermidade. Versículo 14 diz que o chefe da sinagoga ficou indignado ao ver que Jesus estava curando no sábado e disse à multidão, há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Quero declarar sobre você hoje à noite, os teus inimigos vão ficar envergonhados com o que Deus está fazendo.
Amém. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, você está livre. E por que razão eu não poderia tirar essa mulher desse cativeiro? Olha, irmão, segundo a lei, eles de fato não trabalhavam muito no sábado. Eles tinham limitações até na quantidade de passos que eles deveriam dar, né, de distância que poderia ser percorrida. É tanto que a Bíblia usa isso como uma espécie de medida, a quantidade que era possível andar num sábado. Mas, irmãos, observa a hipocrisia. Se o animal tivesse com sede, eles tinham que saciar o animal. Eles não podiam deixar o animal de qualquer jeito. No capítulo 14, Jesus vai reclamar com os mesmos fariseus e diz: olha, se um filho de vocês cair no poço, vocês não vão, independente do dia, correr lá e tirar ele de dentro desse poço? Em outras palavras, porque eu vou perder tempo deixando essas pessoas, deixando de fato essa mulher na condição em que ela está. Agora nota, irmãos, essa mulher, ela é uma representação de algo maior do que apenas uma pessoa, uma unidade. Aquela mulher representava uma aliança que havia sido feita com Abraão. Os irmãos estão aqui? É por isso que Jesus pontuou: como essa filha de Abraão não vai ficar livre? Pastor Lucas já começou dizendo aqui, irmãos, graças a Deus, existe uma bênção em Abraão que nos toca também. Gálatas, no capítulo 3, no versículo 29, diz que nós somos abençoados com Abraão, irmãos. Nós somos também descendência espiritual de Abraão. Ainda que você não tenha uma descendência natural, não tenha uma linhagem judaica, a Bíblia diz que Deus, falando com Abraão, irmãos, ele disse para ele: olha, eu vou te dar, a tua descendência vai ser assim, como a areia da terra, como as estrelas do céu. Isso em passagens diferentes, tá? Mas ele aponta: há uma descendência terrena para Abraão, mas há uma descendência celestial. De alguma forma, Cristo viria por meio de Abraão. Mas o que eu quero pontuar com você, irmãos, é que Jesus, ele estava no negócio de libertação. Amém? E enquanto pessoas e mestres da lei, e aí eu vou trazer para você os seus pensamentos, convicções, irmãos, de coisas que nós ouvimos ou que nós crescemos a vida inteira ouvindo. Nós fomos, irmãos, doutrinados de muitas formas. Às vezes a gente não percebeu, mas eventualmente um filme que você assistiu, uma conversa, uma história que passou de pai para filho a respeito de Deus, do que Deus faz ou do que Deus não faz, acaba moldando a imagem que nós temos de Deus. Mas Jesus, irmãos, ao confrontar esse tipo de mentalidade religiosa da época, ele avisa para eles: ei, pessoas ainda são mais importantes do que animais. Se por animal você vai se sacrificar e você vai fazer tudo o que deve ser feito para que não haja perda de algum bem seu, de fato, irmãos, a Bíblia diz que o justo cuida bem dos seus animais, viu? Nem sei porque eu estou tão animalístico. Esses dois cultos aí falando, citei cachorro, mas tá bom. Ele diz, irmãos, que o justo vai cuidar bem dos seus animais. Mas, irmãos, quanto mais Deus não vai cuidar da descendência de Abraão. Por quê? Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel às suas alianças. É por isso que Deus ama fidelidade. E Deus, irmãos, abomina deslealdade, infidelidade. Porque é da natureza dele ser fiel. Por causa da amizade, das promessas dele com Abraão, irmãos, ele ia mover o mundo se fosse necessário. Quantos estão aqui? E Jesus se indigna com essa hipocrisia. Claro que eu vou fazer o que for necessário, porque Satanás tinha trazido essa mulher presa há 18 anos, mas chegou o tempo dela sair do cativeiro. Glória a Deus. Pode ser que por 18 anos aquela mulher sofreu, irmãos, o que aquele espírito tentou trazer para ela de doença. E mais uma vez, nem toda enfermidade é um espírito. Mas eu quero te lembrar, irmãos, que existe libertação, não importa qual seja a fonte do problema que tenha vindo para você. Se a gente for pegar, e eu falei sobre 2 maldições, só para deixar um pouco claro, lá em Gênesis, a gente não vai ler todos os textos, porque você também provavelmente já conhece, Gênesis capítulo 1, 26, 27, 28, Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, abençoa o homem e coloca o homem na terra para ter domínio, não para ser dominado. Amém? Deus coloca o homem para dominar, não para estar debaixo da autoridade de vírus, bactérias ou o que quer que seja. O homem tinha autoridade. O homem Adão e sua esposa Eva foram colocados nesse tipo de posição. No capítulo 2, Deus avisa para ele: rapaz, cuide do jardim, proteja o jardim, mas não coma da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, o que é que vai acontecer? Certamente morrerás.
Deus não foi o responsável por executar a morte para Adão. Adão, irmãos, de alguma forma foi sentenciado por ele mesmo. Ele se colocou naquela condição quando comeu do fruto que não deveria comer. Agora, no capítulo 3, nós vemos Deus pronunciando as palavras de maldição. Diz que no versículo 14, em primeiro lugar, Deus pronuncia maldição sobre a serpente. Amém? De alguma forma, essa serpente tem essa representação de Satanás, que enganou o animal de alguma forma, mas lá no versículo 15, nós temos uma grande promessa da parte de Deus, quando ele disse que iria pôr inimizade entre a serpente e a mulher. Eu acho que é por isso que tem mais mulher na igreja às vezes do que homem, irmãos. Mulher é mais sensível para muita coisa espiritual, né? Às vezes os homens carregam alguma coisa aí que vai sair hoje, mas que, bom, de alguma forma, Deus disse, eu vou colocar uma inimizade grande entre a mulher e a serpente, e vai ser um descendente da mulher que vai vir e vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai esmagar, destruir a cabeça da serpente. Lá no versículo 16 existe um pronunciamento para a mulher de que o sofrimento na gravidez iria aumentar. E de alguma forma, irmãos, eu quero só que você entenda, Deus não está amaldiçoando aqui, Deus está pronunciando a maldição que já estava em curso por causa da desobediência. Não é Deus que Deus vai amaldiçoar a terra, não, irmãos, quem amaldiçoou a terra foi Adão, quando desobedeceu a Deus e foi desligado da vida de Deus. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre a provisão que Adão experimentava no Éden, amém? Muito bom, irmãos, imagina Deus dizendo, tudo que você precisar já está suprido, graças a Deus por isso. Mas a maior bênção que Adão tinha não era o que ele tinha, mas quem ele tinha. No versículo 8 diz que quando Deus, irmãos, ele se manifesta, ele aparece na situação depois do pecado, ele não tinha vindo, irmãos, para destruir, julgar ou amaldiçoar o homem e a sua criação. Deus veio para ter comunhão com Adão. O maior benefício de Adão era comunhão com Deus. Já vou te avisar algo, irmãos. Graças a Deus, porque em Jesus Cristo, em primeiro lugar, antes de bênção ser depositada na sua conta espiritual, a maior bênção de tê-lo e de ter relacionamento, comunhão com Deus, foi restaurada para a nossa vida. Esse Éden começa, irmãos. De fato, Éden significa lugar do seu prazer, lugar da sua manifestação. Irmãos, você pode até não estar com os seus 2 pés físicos no Éden, mas o Éden já está vivendo dentro de você a presença, o lugar de comunhão, e a gente não pode desprezar isso. Mas o fato é que Deus começa a nomear o que aconteceria, e ele fala sobre um problema entre o marido e a mulher, no versículo 16, e no versículo 17 Deus começa a falar com Adão, e fala que por causa disso a terra seria maldita. Ele diz, maldita é a terra por sua causa. Deus não disse, eu estou amaldiçoando, entenda? Deus disse, é maldita por causa da sua atitude, por causa da sua condição. Ela vai produzir espinhos, ervas daninhas, no suor do seu rosto você vai comer do pão. E mais uma vez, irmãos, eu preciso lembrar você que a maldição não é trabalho, viu? Tem gente que acha que, rapaz, quando chegar lá no céu, a gente vai fazer um corredor polonês e botar Adão para andar no meio, porque por culpa dele a gente está trabalhando de segunda a sexta. Irmãos, o trabalho já existia, viu? A maldição era o cansaço, que levava o homem a parar de trabalhar. Ficou triste, eu vou mudar de assunto. Aí, irmãos, lá no versículo 21, finalmente a Bíblia diz que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso estender a mão para que ele não tome agora da árvore da vida e viva eternamente. E Deus lançou Adão fora do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado, e depois de lançar fora o homem, Deus colocou um querubim a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Em outras palavras, irmãos, por causa desse pecado e por causa do pecado, o homem e toda a humanidade ficou sujeita a uma espécie de maldição, ou uma maldição, que a gente conhece como maldição da queda. Ok? Maldição da queda, diga da queda. Por causa do pecado, enfermidade entrou no mundo, Romanos 5,12. Por causa da queda, irmãos, de alguma forma, nós estamos fadados, naturalmente, esse corpo, ele tem um prazo de validade, ele é limitado, ele não vai viver eternamente na condição em que está. Amém? Mas graças a Deus, irmãos, Deus já
resolveu esse problema enviando aquela semente da mulher, que um dia, irmão, já esmagou a cabeça do diabo, e vai instituir essa vitória finalmente. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, fala sobre qual seria o fim dessa maldição da queda, quando ele vai falar sobre a ressurreição dos mortos, e nós estávamos cantando sobre isso, sobre um desejo de ver Jesus voltando. No versículo 47 de 1 Coríntios 15, eu estou só citando para a gente conseguir ganhar tempo, mas ele diz: o primeiro homem foi formado do pó da terra, é terreno, mas o segundo homem é do céu. Ele está falando de Jesus. Versículo 48, como foi o homem terreno, assim são os demais que são feitos do pó da terra, e como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, leia as histórias dos evangelhos após a ressurreição de Jesus. Aquela é a imagem de alguém que já teve o corpo cheio da glória de Deus. Romanos, no capítulo 1, diz que ele ressuscitou pelo Espírito de Santidade e foi declarado Filho de Deus com poder. Você e eu hoje já somos filhos de Deus quando nascemos de novo, mas Jesus, no seu corpo glorificado, é considerado, a nomenclatura é Filho de Deus, mas não é qualquer Filho de Deus não, é o Filho de Deus com poder, plena restauração, a condição que Adão um dia perdeu. De fato, Adão recebeu vida, mas o segundo Adão é doador de vida, é gerador de vida. Jesus não recebeu mais vida, mas ele se tornou uma fonte de vida. Quantos estão aqui, irmãos? Oh, glória a Deus. Espiritualmente, irmãos, você já foi redimido. Mas naturalmente, a maldição da queda vai findar. Quando, pastor? Quando Jesus voltar, irmãos. Em primeiro lugar, nós vamos ser restaurados, nosso corpo vai ser glorificado, e em um outro momento, o reino vai ser estabelecido aqui na terra. E até a natureza vai ser livre da corrupção. Então a maldição da queda, de alguma forma, ela tem um período de validade. Hoje existem leis que regem esse lugar, mas essas leis não foram criadas por Deus, elas foram bagunçadas por causa da queda de Adão. Agora, Deus não ficou limitado, irmãos, a ver Adão e a sua descendência andando nessa espécie de morte. Deus trabalhou, e você vai ver, se a gente fosse estudar com calma, só sobre cura divina, você vai ver, irmãos, que Deus já levantava pessoas para orar por outras, desde o livro de Gênesis. O primeiro ministro de cura, se a gente pode dizer que houve um, foi Abraão. Diz que Abraão, irmão, se você não lembra, eu vou lembrar você agora. Gênesis no capítulo 20. Abraão, ele estava com a sua esposa, e um homem tomou a esposa de Abraão, e iria tê-la por esposa, porque ele disse que ela era irmã dele, e de fato era meia irmã, mas Abraão estava com medo porque a mulher dele era bonita demais e ele podia morrer por causa daquilo. E aí, irmãos, diz que o rei Abimeleque tomou aquela mulher. E por causa daquilo, irmãos, Deus estava de olho com o que acontecia com Abraão, viu? No capítulo 15 de Gênesis, Deus tinha dito: Abraão, eu sou o teu escudo. Glória a Deus. Bom demais ter plano de saúde, irmãos. Mas melhor ainda é ter Deus como seu escudo. Deus disse: quem te abençoar vai ser abençoado, e quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Sabe por quê? Você é minha representação nessa terra. Se Deus é a fonte de vida, irmãos, quem vai viver feliz lutando contra Deus? Eu quero que você entenda, nós não vamos poder iluminar todas as passagens que falam sobre isso, mas de forma bem resumida. Saiba de uma coisa: a fonte de vida está com o Senhor. E quando você começa a andar com Ele, você vai provar desse guarda-chuva de bênção, protegendo, cercando e zelando sua vida. Agora, tem gente, irmãos, que se coloca como inimigo de Deus. Uma forma é a forma que Deus trata com os seus filhos. Mas outra forma é a forma que os inimigos de Deus são tratados. Quantos estão aqui, irmãos? E pessoas confundem isso. Pessoas olham para Deus e pensam que Deus trataria os seus filhos como os inimigos de Deus serão tratados. Irmãos, graças a Deus pelo sangue, Ele nos trouxe de longe, nos trouxe para uma vida de relacionamento. Você não precisa temer Deus como seu inimigo. Eu estou te falando, eu conheço pessoas que leem a Bíblia e dizem: eita, pastor, eu estava lendo uma passagem, diz que a terra se abriu e o povo foi engolido. Que povo foi engolido? O que aconteceu? Rebelião contra Deus? Como, irmãos, eu vou lutar contra a vida e permanecer vivo?
Quantos estão aqui, irmãos? Estava falando com o pastor Lucas, eu estava tentando passar umas roupas e o ferro tinha uma tecnologia toda especial que eu não conhecia. Eu estava acostumado com aquele ferrinho pretinho com a cabeça vermelha que você facilmente manuseia e passa qualquer coisa, né? Até o pneu do carro passa naquele bicho. Mas eu tentando passar lá e o bicho não passava, irmãos, eu com raiva já. Ainda bem que era do hotel, aquele bicho que eu acho que eu já ia jogar ele pela janela, com raiva por tentar passar e não consegui. Mas tinha uma tecnologia lá que eu tinha que me manter ligando ele num botão que tinha lá. Eu tinha que manter, porque senão ele ia desligar e ia esfriar. Irmãos, como a gente espera viver uma vida de vida bem-sucedida se a gente desliga a fonte do relacionamento e da comunhão com Deus? Vou abrir um parêntese e dizer, tanto investimento, irmãos, em tantas áreas da vida. E maravilhoso você investir em você mesmo. Deus quer que você cuide de você em todas as áreas. Mas por que as pessoas não enxergam o investimento que é vir à igreja, congregar e crescer espiritualmente? Não adianta, irmãos. O dinheiro por si mesmo não é a resposta. Não adianta. Se fosse, a gente não veria tantas situações com pessoas que têm tanto dinheiro. Mas, irmãos, o que acontece é que existe um suprimento no espírito. Amém? Que a gente não pode negligenciar. Vamos voltar para a história. Aí Deus levanta Abraão e diz para ele, Abraão, vai lá e ora por Abimeleque. E quando Abraão intercedeu, a mulher de Abimeleque e as servas dele voltaram a poder gerar filhos. Agora é interessante pensar que a mulher de Abraão era estéril. Ele foi lá, orou pelo povo de Abimeleque, as mulheres começaram a reproduzir. Não, vocês entenderam, né? Pois bem, muitos meninos vieram nessa história toda para Abimeleque, mas e Abraão? Irmãos, Abraão foi abençoado na terra em que ele abençoou outras pessoas. Estou saindo um pouco do tema, mas deixa eu te dizer, irmãos, talvez situações vieram contra você, mas por guardar a palavra e por cumprir a vontade de Deus, servir a Deus e servir as pessoas vai trazer recompensa para a tua própria vida. Abraão não orou por Abimeleque pensando em ter os seus filhos, mas enquanto ele fazia isso, ele foi abençoado. A gente encontra Isaac também do mesmo jeito. Isaac orou pela sua esposa, Raquel, que não podia conceber, ele amava, mas ela não podia. E ela era envergonhada porque Lia perseguia aquela mulher. E de alguma forma, naquela época, irmãos, uma mulher não ter filhos era uma vergonha assim, cultural. Porque para elas era importante essa condição de gerar. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração de Isaac e a mulher teve gêmeos para calar a boca de Satanás. Vou te dizer, irmãos, onde o diabo tenta se levantar para envergonhar os filhos de Deus, a vida de Deus vai fazer com que você tenha em dobro. Falando em todas as áreas da sua vida, Ele é a fonte segura de vida, mas Deus vai tentando, irmão, se manifestar. Eu não vou entrar nessa de continuar falando sobre cura no Antigo Testamento, porque tem muita coisa, mas Deus vai tentando abençoar o homem no melhor que Ele pode. Deus encontra Noé, mas finalmente, irmãos, Deus encontra Abraão, amém? Depois de Abraão, a gente tem uma aliança sendo estabelecida com com Moisés. Ainda bem que eu não falei da arca. De vez em quando eu jogo Moisés lá dentro. Mas Deus está vendo, deu certo. É isso aqui mesmo. Deus encontra Moisés. Oh, glória a Deus. E existe, irmãos, um novo nível de revelação do caráter de Deus através de Moisés. Eu não acho que não vai dar tempo da gente ler tudo. Mas Deus se apresenta por meio de Moisés como um Senhor que sara. Amém? Mas imagina a cabeça de uma pessoa doente, sem saber, irmãos, tudo que você aprendeu até agora, de que houve uma maldição da queda. Como aconteceu? Que Deus não foi o culpado de Adão pecar, Adão foi o responsável pelo seu pecado. As consequências vieram não porque Deus queria amaldiçoar o homem, mas porque Adão se colocou nesse lugar de maldição. Entende, irmãos? A falta de conhecimento vai nos privar do melhor do caráter do nosso Pai. Mas o conhecimento da verdade vai nos deixar ousados para receber o que o Pai já nos deu. Os irmãos estão aqui? E a maldição da queda? Está aí, irmãos, valendo. Agora em Deuteronômio no capítulo 28, existe uma novidade. Deus apresenta a sua lei,
tanto em Levítico quanto em Deuteronômio. E essa lei agora, irmãos, era uma possibilidade do homem ser livre da maldição. A lei não foi dada com o propósito de amaldiçoar o homem. A lei foi dada como uma possibilidade do homem não permanecer debaixo de maldição. E agora a gente enxerga uma segunda maldição, que é a maldição da lei. Os irmãos estão aqui? Como isso aconteceu? Deuteronômio 28, no versículo 1, só para você entender. Deus disse para o povo de Israel. Verso 1 tem aqui. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. E aí, 14 versículos de bênção. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti essas bênçãos e te alcançarão. Bendito você vai ser na cidade, bendito no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos animais. Benditas serão as crias das tuas vacas e ovelhas. Bendito será o teu cesto de cereais, bendita a tua amassadeira de pão. Bendito vai ser ao entrar, bendito ao sair. O Senhor ferirá os inimigos que se levantarem contra você. Deus vai determinar bênção sobre o teu celeiro. Ele os constituirá para si um povo santo, como prometeu, e todos os povos da terra vão ver que você é chamado pelo nome do Senhor e vão ter medo de você. O Senhor te dará abundância dos bens no fruto do teu ventre, no fruto dos animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor prometeu dar sob juramento aos seus pais. Deus vai abrir o seu bom tesouro. Eita, irmãos, que coisa maravilhosa. Talvez isso não seja tão animador para nós que já conhecemos um pouco mais, mas imagina, o povo de Israel, irmãos, sendo ferido por causa da desobediência, por não obedecer a Deus, e muitos deles pensando, eu acho que é Deus mesmo que provocou tudo isso que está acontecendo conosco. Mas o fato era, irmãos, era decorrência do pecado, era decorrência da queda. Mas Deus está dizendo agora, eu estou promovendo uma condição de você ser livre de toda maldição. Ouve e obedeça. Ouça e obedeça, e você vai andar em bênção em todas as áreas da sua vida. Versículo 15, mas se você desobedecer a voz do Senhor teu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. Pergunta, essas maldições estavam aonde? Lá no céu? Não. Deus está anunciando as maldições que já estavam aqui na terra. E se vocês não ouvirem e não obedecerem, vai acontecer. O que é que vai acontecer? Poderia ler, mas não vou ler muito não, vou ler só o suficiente para você ficar animado. Diz, versículo 59, o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre você e sobre a sua descendência, pragas grandes, não é praga pequena não, e duradoura, enfermidade grave e duradoura. Ele fará voltar contra você toda a moléstia do Egito que vocês temeram e elas se apegarão a vocês. O Senhor fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro da lei até que você seja destruído. Mas tem mais, versículo 63, assim como o Senhor tinha prazer em fazer bem a vocês e torná-los numerosos, assim também o Senhor terá prazer em destruir e fazê-los perecer. Vocês serão desarraigados da terra que estão entrando, para dela tomar posse. Versículo 68, eu vou encerrar com esse. Ele diz, o Senhor fará com que vocês voltem ao Egito em navios pelo caminho que eu lhes disse que nunca mais voltariam a ver. Ali vocês serão oferecidos para venda como escravos e escravas aos seus inimigos, mas não haverá quem queira comprá-los. Glória a Deus? Vocês são gente boa mesmo, deram glória a Deus ainda, com tanta maldição aí. O que é a maldição da lei, pastor? Irmãos, mais uma vez, a maldição da lei é decorrência da primeira maldição da queda. E o que Deus está oferecendo para eles é, se vocês ouvirem e obedecerem. Isaías 1,19 diz, se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer do melhor dessa terra. Em primeiro lugar, o melhor da terra é Jesus. Ele é a personificação da bênção, irmãos. Ele é o abençoador. Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Nós não buscamos bênção, nós buscamos o abençoador, Jesus. Agora, finalmente, irmãos, Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar,
porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, Cristo veio nos resgatar dessa condição de maldição. É muito importante para a gente conhecer a maldição da lei, porque eventualmente um crente pode andar debaixo dessa condição e achar que é simplesmente a vida cotidiana normal. Tem muitas pessoas que têm até uma linguagem boa, irmãos, de dizer: não, é normal você passar por todas as aflições e continuar vivendo assim enquanto estiver nessa terra. Num certo sentido, irmãos, nós estamos em uma terra que está debaixo da maldição da queda. Mas eu quero lembrar você que também, irmãos, por causa de Jesus Cristo, você não está entregue a si mesmo, nem jogado a essa maldição da lei. O teu espírito já foi resgatado, o teu espírito nasceu de novo. E por causa da influência do teu espírito, você pode começar a provar aqui na terra essas bênçãos espirituais, operando a seu favor. Ah, pastor, mas existe uma maré má no mundo. Eu sei, irmãos, mas graças a Deus você não precisa ser levado pela maré, porque se você ouvir a Deus, obedecê-lo, você não vai estar mais jogado na maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, quando Ele assumiu o maior exemplo do que seria ser maldito naquela cruz do Calvário. Tudo que o diabo faz hoje, irmãos, é tentar colocar as pessoas na maldição. A maldição era tríplice, você já deve ter ouvido isso. Fala sobre doença no corpo, fala sobre miséria e pobreza, mas principalmente fala sobre não ter mais relacionamento com Deus, morte espiritual. E essa é a pior parte da maldição, irmãos. Não ter Deus, não ter a quem recorrer. Lembra quando Jesus estava na cruz do Calvário e uma das declarações que ele fez foi: Deus meu, por que me desamparaste? E eu quero te lembrar, irmãos, não é o que te acontece que é determinante para o sucesso da sua vida, mas com quem você está durante os períodos em que você está vivendo essas situações difíceis. Situações difíceis vão continuar ocorrendo aqui por causa da maldição da queda. Mas, irmãos, você não pertence mais a este lugar. Você nasceu de novo, teu espírito foi comprado para Deus. O mundo jaz do maligno, mas você não é do maligno, você não é propriedade dele. Você está debaixo de uma aliança. Se nas alianças que nós vimos no Antigo Testamento, Deus sempre se revelava para trazer saúde para o seu povo. Coloca aqui, por favor, Deuteronômio 7, versículo 13. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. E também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas na terra em que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos seus pais. Próximo texto. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril e nem os seus animais. Próximo texto. O Senhor afastará de vocês toda a enfermidade e não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, Ele os porá sobre todos os que os odeiam. Irmãos, Deus está se revelando para o povo de Israel dizendo: se vocês fizerem o que vocês podem, que é ouvir e obedecer, eu vou abençoar vocês, eu vou amar vocês e eu vou proteger vocês daquilo que está acontecendo no mundo. Mais uma vez, irmãos, pessoas leem a maldição e pensam: olha, Deus amaldiçoando. Não, irmãos, a maldição já estava aí e não foi culpa de Deus. Mas, irmãos, a bênção está sendo oferecida. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, Deus vai dizer para o povo: olha, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, mas escolha a vida, meu filho, para que viva você e a sua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à tua voz e apegando-te a Ele, porque disso depende a tua vida e a longevidade na terra que o Senhor prometeu dar a seus pais. Em outras palavras, Deus está se oferecendo, dizendo: eu quero que você viva na bênção. E não é algo, irmãos, mais uma vez, que é conquistado pelos nossos esforços, não. É por causa do que Jesus fez. E o meu trabalho, o seu trabalho, é decidirmos crer na obra que o Filho de Deus realizou. Esse é nosso mérito, se eu posso dizer que é um mérito. Nem é mérito. É somente dizer sim, irmãos, dizendo: eu acredito. Eu creio que eu estou em Cristo, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. E eu vou te dizer, a pior coisa da maldição da lei era estar entregue a si mesmo. Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos,
Jesus foi desamparado para você nunca mais estar desamparado. Jesus foi feito maldição no nosso lugar, para que maldição nenhuma pudesse prevalecer sobre você. Talvez você está aqui e foi ensinado que o que você está vivendo pode ser resultado de uma maldição que alguém jogou no seu tataravô, que passou para o seu avô, que passou para o seu pai, que passou para a sua tia. Irmãos, eu tenho boas notícias para você. A bênção, ela é maior do que a maldição. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda condenação referente, irmãos, à maldição da queda. E eu posso te dizer que a gente já recebeu um cheque de antecipação. Nós estamos olhando e esperando o dia da nossa salvação. Nós não estamos com medo do porvir. Nós não estamos com medo do anticristo. Nós não estamos com medo do que o diabo está fazendo. Irmão, você já recebeu salvação completa. Teu espírito está redimido. O diabo não vai poder tomar mais aquilo que já pertence a Deus, mas nós precisamos constantemente relembrar dessa bênção. Quando Paulo vai falar para os irmãos sobre a oportunidade de cear, ele diz: gente, é porque é por esta causa, por pessoas não entenderem, não discernirem o corpo de Cristo, que tem tanta gente fraca e morte prematura no meio de vocês. Ele fala sobre fraqueza física. Os irmãos estão aqui? Mas Jesus já nos redimiu da maldição da lei. Mas eu preciso ter discernimento do livramento que eu recebi. Essa posição, irmãos, não é conquistada. Abre aí, por favor, em Gálatas, no capítulo 3. A gente estava lendo o versículo 13. Eu estou começando a finalizar, pode ficar tranquilo. Gálatas 3. Nós lemos o 13. Eu vou ler um texto, irmãos, que eu acho que eu leio toda vez que eu estou pregando. Mas Deus está vendo, é assim mesmo. Versículo 3. Versículo 1. Diz: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus foi exposto como crucificado? Em outras palavras, eu preguei para vocês explicando o que era o livramento da maldição da lei. Cristo veio para nos redimir de uma vez por todas. Eu quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, nada que seja adicionado ao que Jesus fez é a lei da fé. A lei da fé é crer no sacrifício de Jesus e entender que você tem direito às melhores bênçãos de Deus por causa do que Ele fez e nada mais. Não é fé em Jesus mais alguma coisa, é fé em Jesus e fé nele somente. Vai te colocar nesse lugar de bênção que ele vai descrever agora no versículo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Será que, se é que na verdade foram em vão? Aquele que concede o Espírito e opera milagres entre vocês, será que o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Portanto, saibam, portanto, que os que são da fé é os que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Nem dá para a gente estudar tudo, mas boas notícias. Abraão foi tirado do meio de um povo idólatra. Deus guiou Abraão para o lugar que Deus havia prometido, mas Deus mesmo foi o guia de Abraão. Abraão foi guiado. Abraão foi protegido de inimigos. Abraão prevaleceu sozinho, irmãos, contra reis que dominavam aquela época. Por quê? Por causa da bênção. Abraão ia para um lugar que naturalmente não era promissor. Aquele lugar começava a prosperar por causa de Abraão. Abraão foi extremamente frutífero na terra. Os irmãos estão comigo? E até mesmo os inimigos que se levantaram contra Abraão, todos pereceram, não por causa da habilidade, sabedoria ou força de Abraão, mas porque Abraão decidiu crer em Deus. O que eu quero te dizer hoje à noite, irmão, eu sei que existem aflições, existem doenças que vão bater na porta, existem situações que nós vamos lidar no nosso dia a dia, mas lembra de uma coisa: porque você tem um Senhor, você não tem necessidade de mais nada.
Pode juntar, irmãos, todos os demônios do inferno contra a sua vida, eles não são páreos para a bênção que está sobre você. Do mesmo jeito que Abraão foi guiado, você pode ser guiado hoje pela fé em Deus. Deus vai te conduzir em triunfo. Quantos estão aqui, irmãos? Não importa quem seja o seu inimigo, uma vez que você entende a força dessa bênção, irmão, você vai esperar que as coisas boas comecem a acontecer na sua vida, porque Deus é o seu parceiro de aliança. Irmãos, quem é sócio com Deus não fica com medo de quebrar. Os irmãos não entenderam não, meu Deus do céu. Jesus olha para aquela mulher lá em Lucas 13 e diz: não tem condição dessa mulher estar presa mais. Filha de Abraão. Mas talvez o pensamento era: é assim mesmo, todo mundo fica assim um dia, todo mundo encurva um pouquinho. Encurvada, irmão, sem olhar para cima, sem ter ousadia. Eu sei que, não fisicamente, mas muitos filhos de Deus, irmãos, estão sofrendo perseguição aqui, e talvez, na sua forma de pensar, na sua perspectiva de futuro, só consegue olhar para baixo, está encurvado. E não está vendo, irmãos, que o inimigo está querendo ganhar vantagem sobre a sua vida. Mas hoje à noite eu estou aqui para te dizer, você está livre para olhar para frente. Entendeu não? Você está livre para olhar para frente. Você está livre, irmãos, para andar no teu relacionamento com Deus. E eu vou repetir, qual a maior parte, ou qual a melhor parte da bênção de Abraão? Irmãos, a melhor parte da bênção de Abraão é ter o Senhor como seu amigo, guia, conselheiro, fortalecedor. Não vai faltar nada para você nessa jornada, irmãos. E é disso que se trata prosperidade. A palavra prosperidade significa uma jornada bem sucedida. Jornada porque pressupõe que nós não vamos ficar no mesmo lugar para sempre. Hoje à noite eu quero te dizer, pelo Espírito de Deus, Deus quer te conduzir por uma jornada como Abraão foi. Deus quer te levar ao cumprimento da promessa e da vontade dele para a tua vida de forma individual. Talvez você diga: ah, pastor, mas eu não vou ter a importância que Abraão teve. Irmãos, você tem uma importância grande demais para o plano de Deus, e é por isso que espíritos de enfermidade e espíritos imundos, como a Bíblia diz, são levantados para tentar paralisar o teu propósito. O propósito da enfermidade, irmãos, não é simplesmente que você tenha que agora ter que marcar um apontamento com o médico. O propósito do diabo e desses espíritos de enfermidade é de que você pare de cumprir o plano de Deus por falta de vigor, falta de força, falta de percepção. Mas eu estou aqui para declarar sobre você: você não vai parar de correr a carreira, você não vai parar de ter expectativa de coisas boas. Irmãos, a religiosidade nos ensinou a não ficar com tantas expectativas na vida. Porque todo mundo está na mesma condição. Porque são 8 bilhões de pessoas que talvez pareçam rivais para você. Mas, irmãos, você não tem rival nessa terra, porque você tem a bênção. Ninguém vai ser páreo contra você. Lembra do que a Bíblia diz? As pessoas vão olhar e vão começar a ter medo. Não é porque a gente está, irmãos, em uma mentalidade de guerra com as pessoas. É porque, irmãos, tudo que você toca prospera. Pastor, não está prosperando ainda. Pela fé você vai prosperar, irmãos. Ah, pastor, mas a saúde do meu corpo não foi restaurada ainda. Ei, tenha fé na obra de Jesus. O teu corpo vai ter que responder. O cisto vai ter que sair, a dor nas costas vai ter que sair hoje à noite. Você não precisa sair por essas portas carregando mais nada. Você foi livre em Cristo Jesus para viver a melhor vida. Como nós cantamos aqui, irmãos, a vida é festa para quem tem consciência de que anda com Deus. Ah, pastor, mas as coisas estão difíceis. Sabe o que Paulo disse? Eu aprendi o segredo de viver feliz. Conta cheia, conta vazia. Eu aprendi, o povo gosta disso, o hack da felicidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem pode tudo? Responda, irmãos. Quem pode? Você pode o quê?
Pergunta mais importante: como você pode tudo? O que Paulo está dizendo no grego ali é: a minha autossuficiência vem de Cristo. Ah, meu Jesus, meu tempo. Estou terminando, tenha calma aí. Por que Paulo falou sobre autossuficiência? Porque Paulo estava preso, sozinho e sem dinheiro para custear suas necessidades básicas, passando privação na prisão. Os irmãos chegaram lá para trazer uma oferta para Paulo, para que Paulo não sofresse. E talvez, irmãos, eles estavam esperando Paulo dizer: por que vocês não se lembraram de mim antes? Lá na frente você vai ver Paulo explicando, falando na carta de Filipenses: gente, eu sei que vocês me amam, mas que o cuidado de vocês não chegou porque não houve oportunidade. Os irmãos estão aqui? Irmãos, é a forma mais polida, gentil de alguém que passou necessidade, porque o dinheiro que alguém poderia mandar não foi enviado. Os irmãos estão aqui? Mas por que Paulo não fez pressão nas pessoas? Porque quem tem a bênção, irmãos, não está dependendo de nada mais que não seja esse relacionamento com o abençoador. Deus do céu, irmãos, Cristo é tudo que nós precisamos. Ele nos livrou da maldição da lei. Para quê? Para, em primeiro lugar, não ter pedra, porta, obstáculo para o nosso relacionamento com Ele. Sozinho você é minoria, com Ele você é maioria. Estou em a guerra, você com Ele é maioria. Levantem-se as nações contra você, com Ele você é maioria. Levante-se a sua família contra você, que alguém te interprete mal, que talvez acusações injustas batam na sua porta, com Ele você é maioria. Que os advogados te mandem, sei lá o que advogado pode mandar quando está com raiva. Cristo é a sua justiça. Ah, irmãos, pelo amor de Deus, esse é o segredo de viver um cristianismo feliz. Nós estamos na bênção e nós não vamos ser removidos desse lugar. Você pode ficar de pé rapidamente. Ah, que vida maravilhosa, Senhor. Como é bom reconhecer Jesus. Obrigado por esse sacrifício. Obrigado por conquistar esse poder que nos traz restauração. Sim, Senhor, temos os olhos no nosso encontro. Temos os olhos no dia em que não vamos precisar ceiar aqui de olhos fechados, reconhecendo o Senhor, mas vamos poder ceiar de olhos abertos na mesma mesa de celebração. Sim, temos os nossos olhos nesse lugar. Mas, Pai, mesmo enquanto esse dia não chega, nós já vivemos a glória de andar e de viver na bênção do Senhor aqui embaixo. Podemos te reconhecer nessa noite. Obrigado pelo poder curador. Obrigado porque a bênção é tão maior do que a maldição. Obrigado porque o abençoador é maior do que o inimigo que tenta levantar acusação contra nós. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é a nossa justiça. Saiba hoje à noite, você é amado, você é acolhido para a bênção. E você não precisa fazer uma coisa muito grande. Você só precisa dizer: eu aceito, seja Senhor sobre mim. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Toda vez que um fardo pesar nas suas costas, lembra de uma coisa: esse fardo já pesou nas costas de Jesus, não precisa pesar mais sobre você. Hoje à noite vai ser uma noite de descompressão para algumas pessoas aqui. A graça de Deus vai te tocar. A glória do Senhor está se movendo no nosso meio. Você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Jugo pesado, oh aleluia, está sendo colocado sobre os ombros de alguém que pode carregar. E Ele coloca sobre nós o seu fardo, que é suave, leve, restaura a alma, ensina o coração, inspira a nossa visão. Obrigado, Jesus. O Senhor é nossa riqueza, o Senhor é nossa segurança. O Senhor é tudo para nós.
Se você está aqui hoje à noite e você precisa de um milagre, não importa em que área seja, se é cura, vem aqui à frente, rapidamente. Eu quero orar por você antes da gente participar da ceia. Se você precisa de um milagre, vem aqui na frente. Não importa qual seja. Os diáconos podem ajudar a organizar a fila. Eu vou orar pelos irmãos. Se você venha, irmãos, venha, é um lugar de liberdade. Especialmente se você tem dor no seu corpo, se você tem problema de audição nos ossos, quer seja o que seja. Mas eu sei que há unção que libera do jugo. E hoje à noite você não precisa sair daqui com peso algum. Nós vamos celebrar, irmãos, a força dessa bênção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar para os séculos vindouros a sua bondade, o seu desejo. Se você está aqui hoje à noite e nunca fez Jesus Senhor da sua vida, é uma boa noite para você confessá-lo. Não perca essa oportunidade. Mas mesmo que você já tenha nascido de novo, eu vou impor minhas mãos sobre você, declarar a operação do Espírito de Deus. Mas eu só quero te falar de uma pessoa rapidamente. A Bíblia fala sobre Ana, aquela que viria a ser mãe do pequeno Samuel. Diz que ela chegou diante de Eli, diante do sacerdote, foi ali, né? Diz que ela estava em prantos, desesperada, porque ela dizia: eu preciso ter filho. Ela estava tão intensa naquele desejo. E hoje à noite, por favor, se você não está tão intenso no desejo, está tudo bem, você pode voltar e sentar. Mas se é algo real para você, Eli nem entendeu bem o coração daquela mulher, mas diz que ele a abençoou e disse: vai ser feito conforme o seu desejo. Diz que Ana, quando saiu daquele lugar, ela não saiu triste mais, ela saiu debaixo de paz e alegria. Eu vou impor minhas mãos, vou concordar com você sobre a sua cura hoje à noite. Mas depois que mãos forem impostas sobre a sua vida, saiba, você está autorizado para andar em paz e alegria. Não leva mais o fardo, lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Coisas impossíveis estão se tornando possíveis para você hoje à noite. Vocês podem nos ajudar nisso, irmãos? Posso contar com o amor de vocês, com a oração intensa, sincera? Põe suas mãos para cá. Tem pessoas que vai acontecer como aconteceu com Abraão. Enquanto você deseja o melhor para esses irmãos, tem tanta coisa boa que vai voltar para você. Ele é um bom recompensador. Então levanta suas mãos, a gente pode cantar algo. Os
Obrigado, Senhor. Irmãos, a gente não precisa trabalhar para ter milagres não, viu? A gente só precisa receber, porque aquele que opera milagres está se movendo no nosso meio. Eu não sou a fonte do seu milagre, eu não sou aquele que autoriza o seu milagre, mas pela fé naquele que já realizou. Irmão, você pode receber o que você veio buscar. Eu impus as mãos sobre pessoas e eu disse: receba aquilo que você veio buscar. Você está autorizado para ter. Mas antes de finalizar a minha participação, hoje à noite tem pessoas aqui que ainda estão doentes e ficaram aí, não vieram para frente para receber. Mas eu creio, irmãos, em algo que está sendo compartilhado conosco como igreja. Há uma atmosfera favorável para o dom de operação de milagres. Então, se você está aqui e o seu pé não funcionava, você pode usar o seu pé normalmente agora. Se você não conseguia baixar algo na sua coluna, fica livre para executar o que você não podia. A mão do Senhor está sobre você. A mão do Senhor está sobre você. Peraí. Presta atenção, irmãos. Essa não é a hora para a gente se emocionar, não. É a hora de receber. Se você precisa de alguma coisa, receba agora. Se o seu ouvido não funcionava, começa a checar o ouvido, porque algo está acontecendo aí. Você já está entendendo? Quem aqui estava sentindo dor e a dor já foi embora? Levanta a mão aí para a gente saber. Peraí, só um minuto, desculpa. Todo mundo baixa a mão, só para a gente não confundir. Quem aqui estava com alguma dor e a dor já foi embora? Levanta a mão. Pessoas ali e tal. Quem estava com uma dor forte na coluna e a sua coluna foi restaurada? Levanta a mão aí. Se a sua ali um irmão, louvado seja Deus. Tem mais gente? Se alguém chegou aqui sem ouvir direito, estava uma buzina forte no seu ouvido, ou ele não estava funcionando direitinho, você percebe que está funcionando. Alguma coisa aconteceu. Levanta sua mão aí. Opa, uma irmã ali, louvado seja Deus. Vocês não entenderam não, irmãos? É nesses ambientes que a gente agarra o que a gente precisa. Se você estava precisando de alguma coisa, se você veio aqui na frente, irmãos, pela fé, agarra o que é seu. Agarra o que é seu. Você foi livre da maldição. A bênção está operando hoje à noite. A bênção está operando no teu corpo. A bênção está operando no teu futuro. A bênção está operando na sua casa. A bênção está operando nos seus negócios. Bendito serás ao sair, bendito será entrando, bendito na cidade, bendito no campo, bendito a tua amassadeira. Não vai faltar para você e para os seus. Não, a bênção. Esse é um bom momento para ficar feliz. A bênção está operando. Aleluia. Aleluia. Eu comando agora sobre Miguel Lorenzo, que está internado com problemas respiratórios. A vida de Deus tocando a vida dele agora. Eu declaro em nome de Jesus sobre todo o trato respiratório, a vida de Deus, cada átomo, cada célula do seu corpo sendo restauradas, e eu declaro ele saindo daquele hospital em nome de Jesus, em tempo recorde, para total surpresa da equipe médica, para o espanto daqueles que ouviram, a bênção tocando Miguel agora mesmo. Começa a dar graças a Deus, você crê nisso? Tem um poder que opera milagres, operando, atuando sobre você. Levanta suas mãos, irmãos, começa a dar graças a Deus. Tem coisas acontecendo enquanto você contempla o Senhor. Recebe, irmãos, recebe o que você precisava.
Deus poderoso, livres de toda maldição. Aleluia, 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 aleluia. A alegria é a posição de quem já venceu, querido. A alegria é a expressão dos livres. Aleluia, aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu não conheço a todos que entraram neste lugar, mas se você entrou aqui pela primeira vez e você nunca entregou a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Talvez você entrou neste lugar e Deus está te dando a oportunidade de ser livre daquilo que está sobre a tua vida. De fato, não é algo que ocorre somente com você. A grande maioria das pessoas que estão aqui, um dia estiveram nesse lugar e reconheceram em Cristo Jesus a importância de ser perdoado, a importância de ser amado e de ter sido de fato a dívida paga. Como foi ministrado, Adão errou, e por causa do erro dele, todos nós fomos feitos pecadores, estávamos distantes de Deus, mas por intermédio de Cristo Jesus, vida foi revelada a nós, o perdão foi exposto a nós. Mas como foi dito aqui, querido, você precisa desejar ser participante daquilo que Deus tem como desejo para a tua vida, e você faz isso. O primeiro passo que você precisa tomar é de entregar a sua vida a Jesus. Se você entrou aqui essa noite e nunca fez essa oração, e você deseja, levanta a sua mão direita bem alto, para que eu possa orar por você. Se você entrou neste lugar e você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, eu não estou te convidando para uma religião, eu não estou te convidando para fazer parte dessa igreja. O meu convite é para que você seja família de Deus. A Bíblia diz que você passa a se tornar, você tem o direito e se torna um filho de Deus. Se você entrou aqui essa noite e você nunca fez essa oração, eu estou vendo a sua mão. Você quer vir aqui na frente? Pode vir aqui. Vem aqui na frente, por favor. Você pode vir aqui. Existe mais alguém? Ele vai orar com você. A Bíblia diz que o céu está em festa. Existe mais alguém? Você entrou neste lugar e Deus está te oportunizando mesmo, querido. Entenda, todos nós estávamos destinados ao inferno, até que nós fomos encontrados por Cristo, e então o nosso destino foi mudado, a nossa eternidade foi transformada. É isso, esse é o meu convite para você essa noite. Então, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão, nós queremos orar com você. Talvez você já tenha feito essa oração, mas por algum motivo, e não me importa saber qual motivo, você se afastou dos caminhos do Senhor, e você deseja essa noite, você entendeu essa noite, que não dá para viver distante dEle, e você deseja devolver o controle da sua vida ao Senhor. Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Se você estava afastado, desviado, e você deseja devolver controle da tua vida a Jesus, existe alguém?